Que o Brasil é um país muito desigual, todo mundo já sabe. Agora, por que eu ou você não conseguimos sair do subemprego, sair da favela e ter uma ascensão social maior? Parece um papo meio, eu diria, comunista, uma tal de ascensão social e classes, mas inevitavelmente não tem como a gente negar essa questão. Agora, o porquê e como resolver isso, a gente pode discutir. Essa frase provavelmente você já tenha visto em alguma música aí. Mas o que importa pra gente hoje é essa informação, certo? 8% da população brasileira vive em favelas. Isso dá cerca de 16%. E as pessoas não vivem em favela porque elas gostam, porque é incrível. Não, é uma falta de opção. O mercado imobiliário completamente inflado, em partes por conta do governo, porque ele basicamente te proíbe de construir, o que parece ser meio insano. Como é que as pessoas vão comprar casas sendo que não pode construir casas? Então, enfim, é muita gente. Mas olhando o resto dos dados, 38 milhões das pessoas têm subemprego. Ganham menos de 3 mil, vamos colocar. Provavelmente você se encaixa nessa faixa. Eu me encaixo nessa faixa. Ganho abaixo de 3 mil. E não é um trabalho extremamente específico e muito complexo de se fazer. Uma das grandes características do subemprego é justamente que é facilmente substituível. Você não faz nada de muito incrível que outra pessoa não consiga fazer. Então, basicamente, se você não quiser trabalhar, ou se você falar, quer saber, ou você me paga 4 mil, ou eu não trabalho, é muito simples. Te manda embora. E basicamente em 2 dias vão ter 50 pessoas querendo o seu emprego. Então, mais ou menos não, é literalmente a lei da oferta e demanda, não é mesmo? 33 milhões das pessoas não têm saneamento básico no Brasil. Literalmente as pessoas vivem na merda. 33 milhões são muitas pessoas. O governo não está interessado nem em fazer o básico, que é o saneamento básico. Não dá para esperar muita coisa disso. Sem falar que, por conta principalmente da primeira opção, o poder de compra da população ele é muito pequeno. Só você parar para pensar. Recentemente saiu o PlayStation 5 Pro. Talvez você não se importe com isso. Mas ele saiu por volta dos 700, 800 dólares. Preço de venda. Levando em consideração que um salário mínimo, né? Não existem salários mínimos nos Estados Unidos. Mas qualquer trabalho paga mais de 2 mil dólares. Você vê que ainda tá meio barato, de certa forma. Mas para eles isso é absurdamente caro. E nós, bom, 5 mil, 6 mil reais. Levando em consideração que o salário mínimo é 1.500. Então, a proporção de consumo da classe baixa brasileira é insanamente menor do poder de consumo da classe baixa estadunidense, por exemplo. Né? Isso aqui é uma pequena coisa que gera uma revolta. Sequer com saneamento básico as pessoas estão preocupadas. Pouco se vê falar disso. Inclusive, muitos políticos se esforçam publicamente para acabar com toda e qualquer iniciativa
que tente resolver o problema de saneamento básico. Mas isso aqui é outro papo. A pergunta é: como sair das favelas? Bom, acredito eu que o jeito mais fácil seria estudos. Ou isso. Por quê? Bom, você pode fazer um técnico ou uma faculdade. Seria mais fácil uma faculdade. Conseguir uma bolsa no Brasil não é tão difícil. É relativamente fácil conseguir uma bolsa de 100%. Principalmente quando você tem renda baixa, certo? Aí você consegue a bolsa para não só em universidade pública, mas você consegue bolsas nas privadas, né? De uma forma mais fácil quando você tem uma baixa renda. O que isso vai gerar para você? Você pode ir para os concursos. E aqui seria importante sempre a faculdade, porque na faculdade no concurso público você consegue começar ganhando 5, 6, 7 mil. Sem a faculdade você vai ganhar ainda 2 e pouco, mas enfim, não seria muito diferente. Iniciativa privada, você tem esses dois, certo? Então, basicamente, concurso público você começa bem, iniciativa privada você demora para começar bem. Em todos os casos, ele se junta no que você, no final, uma hora ou outra, vai acabar fazendo parte do problema, certo? Aqui, você tá basicamente usando do dinheiro de quem foi roubado. E aqui, você está sendo roubado para sustentar o sistema. Então... Mas isso não importa, certo? Você ganhando dinheiro suficiente para viver e conseguir sair do sistema é o que importa, certo? Aqui eu iria colocar empreendimento, mas as opções que nós temos hoje mais comuns são basicamente uma CLT disfarçada de empreendedorismo. Vi muita gente ficando bravo quando um certo ministro falou que o cara coloca uma mochila nas costas, sobe na moto e acha que é empreendedor. De fato não é. Isso não é ser empreendedor. Você é um prestador de serviço. Você tem um trabalho. Só muda que você não tem os direitos e todas as regras que te limitam na CLT. É só isso que muda. Então, com essa parte de empreendimento, a gente vai conversar em outro vídeo, certo? O que te impede de sair das favelas? Bom, a princípio você precisa estudar, certo? Esqueci de linkar isso aqui. Você pode estudar. Você pode estudar por conta própria. E aí você decide o que você vai estudar, da forma que você vai estudar, qual que é o assunto, qual que é, por exemplo, o pensador econômico que você vai mais estudar. Você pode estudar Marx, você pode estudar Lenin, você pode estudar Mises. Vai de você e, sinceramente, realmente vai de você. Porque se você entender o básico de como funciona, o resto acho que não importa tanto, tá? Mas Mises é melhor. Bom, você pode estudar na escola pública, que é o que te impede de sair das favelas, certo? Ou escola particular. Aqui os dois estão sendo ligados, certo? A escola particular te impede, a escola pública te impede de sair das favelas, mas a particular e a pública têm algo em comum. Quem decide o que vai ser ensinado é o governo, nas duas. Por isso, a escola pública te impede. Porque, bom, a gente vai chegar lá. Quem decide é o governo, certo? Porém, a escola particular adiciona coisas boas. O que eu quero dizer com isso? Todo o lixo do currículo definido pelo MEC, a escola particular ela é obrigada a te ensinar. Porque você tem que prestar provas para comprovar que a escola está te ensinando isso.
Mas nada impede ela de adicionar coisas a mais para te dar uma educação boa, entendeu? Então, nesse caso, a escola particular, apesar disso, a escola particular, ela é muito melhor do que a pública. Mas é complicado pagar uma escola particular. Quem decide é o governo. O problema é sempre os políticos. Não é o Estado ou o governo ou o que quer que seja. São as pessoas que compõem o governo. Bom, que o governo ele é ineficiente, falho e não deveria existir, talvez a gente concorde. Mas, levando em consideração a nossa realidade de hoje, o nosso problema são os políticos. É ele que te impede de sair do subemprego, de sair das favelas. É ele quem decide o que vai ser ensinado no governo, nas escolas públicas e particular. É ele quem faz de tudo para o que você aprenda te prenda aonde você está. Porque ele precisa de você. Ele precisa de você na merda. Ele precisa que você não pense. É de extrema importância que você não tenha pensamento crítico. É de extrema importância que você não estude por conta própria. Porque aí você vai decidir o que você vai aprender. E é por isso, principalmente por isso, porque ele precisa que você não pense, que eles querem tanto regular as redes sociais. Você tá entendendo? Eles querem controlar o que você pensa, controlando o que você aprende. Essa parte de controlar o que você pensa, controlando o que você aprende, é um assunto para um outro vídeo. Porque senão a gente vai se estender demais. Mas é um papo interessante. Ele precisa que você tenha filhos. Por quê? Quanto mais filhos você tem, você sendo burro, e colocando ele na escola pública, onde ele vai decidir o que seus filhos vão aprender, é basicamente eleitores garantidos, entendeu? Basicamente, eu tava tendo uma conversa recentemente sobre, né, com uma pessoa que mora em literalmente uma favela, e ela tava impressionada quantas pessoas têm filhos. E eu virei e falei, sabe que isso nunca vai mudar? Porque se você parar pra prestar atenção, todo mundo que tá lá vota em um determinado partido. Absolutamente todo mundo. Os pais, os filhos, todo mundo que tá lá vota num determinado partido. E se eles têm muitos filhos, basicamente, enfim, é uma geração de pessoas que vão fazer o L. Enfim, não tenha perspectiva. Se ele te controla a informação, se ele te controla na forma que você pensa, se ele te restringe a uma realidade de merda, você nunca vai ter a perspectiva de mudar. Você tá entendendo? Favelas onde tem muita revolta, quase sempre, tem um puta de um condomínio do lado. Porque aí ele olha aquilo que é ser rico. É de extrema importância que você não se revolte, que você não saiba que é possível sair desse estado. Certo? Eles não querem que você tenha essa visão. Eles têm que te prender cada vez mais para que você nunca tenha perspectiva de mudança e continue votando em quem te dá essa esperança, mas no final tá fazendo de tudo para que você continue na merda. Trabalhe em subemprego. Por quê? Se você é burro, vamos usar essa palavra, não gosto muito, mas vamos usar, porque você só está nesse estado porque o governo está se esforçando muito para você continuar. Então, se você é burro e está em um subemprego, as chances de
dos seus colegas de trabalho também ser tão burro quanto você são gigantescas. E aí entra aquela situação. Você é a média das 5 pessoas que você mais convive. Se todo mundo à sua volta só fala de TikTok, futebol e fofoca de famoso, basicamente você tá limitado a essas coisas supérfluas, toscas, que não vão te levar a lugar nenhum, certo? Então, o mais importante agora, câncer da sociedade. Quem garante que tudo continua essa merda? Quem garante que são mais de 500 anos de Brasil e o Brasil aqui nada mudou? São os políticos. Para eles, tá incrível ganhar 50 mil com mais o dobro de benefícios, enquanto você ganha um salário, 2 salários mínimos e se esforça para pagar todas as contas. São por causa deles que o Brasil não vai para frente. É por causa deles que você tá na merda. E tudo tende a piorar.